Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Detona Studio. Estamos aqui, como sempre, trazendo uma história de sucesso, uma história de resiliência, e hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial que eu vou pedir para que o meu amigo aqui, meu sócio aqui como host hoje nesse episódio também, que ele se apresente para você, né? E também apresente a nossa convidada de hoje. Tudo bem, gente? Obrigado mais uma vez pela presença de todos aqui no nosso episódio do Detona Studio. Eu sou o Gui Felipe, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu também sou o Gui Felipe. Espero que todos vocês gostem. Hoje a gente está com um tema aqui maravilhoso para ser abordado. Então vai passar uma hora que vocês não vão nem ver, 45 minutos, os melhores que vocês vão ouvir hoje ou assistir caso estejam acompanhando a gente no YouTube. E a nossa querida Flávia está presente hoje aqui. Muito obrigado pela presença. Hoje o tema que a gente vai falar é sobre viagem. Então a gente gostaria que você se apresentasse, Flávia. Obrigada, Gui. Obrigada, Erivelto, pelo convite. Obrigada pela apresentação. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui. E é isso aí. Vamos falar de uma das melhores coisas da vida, que é viajar, né, gente? Ah, que delícia. É muito bom mesmo. Eu confesso a você que eu era muito resistente a me deslocar até de bairro. Eu não gostava, cara, de ficar mudando de cidade, essas coisas. E quando começa a ouvir minha história, né? Saí lá do leste mineiro, fui parar no Rio de Janeiro e hoje estou aqui em Ribeirão Preto. Só não saí do país ainda, mas como é que eu posso dizer? Isso vai mudar em breve. Em breve. Já tem algumas coisas. Já tem algumas coisas aí que eu vou ter que fazer. Mas assim, ô Flávio, é um prazer te receber aqui, né? Você tem uma agência de turismo, não é isso? E o nome dela eu tenho que lembrar, Vivre. Um nome muito bacana que eu quero que você explique um pouquinho desse nome pra gente e tudo mais. Mas assim, por que a paixão por viagem? O que causou isso na Flávia para que ela... o que provocou isso na Flávia? Como que começou essa história, né? Fala um pouco pra gente aí. O que te levou a trabalhar nessa área e mexer com esse segmento? Gente, eu também caí um pouco de alegre no turismo, porque eu comecei a trabalhar com viagens para pagar minha faculdade de comunicação. Olha aí. Quando eu entrei na faculdade, eu fui procurar emprego, porque precisava pagar, né, a mensalidade. E procurando emprego, eu fui fazer uma entrevista numa agência de viagens. E aí consegui esse emprego no primeiro ano de faculdade. E aí quando eu quando eu terminei, né, o quarto ano de faculdade, eu já tinha 4 anos de experiência. E nenhum em comunicação. Olha eu sou só. formada em publicidade e propaganda. E aí o bichinho do turismo me picou. Não tem como não se apaixonar, né? Sim. Pela profissão. E aí eu resolvi seguir. Não consegui mais sair. Olha só. Aí tem 19 anos que eu tô nessa profissão e não quis mais abandonar. Muito bacana. E deixa eu te falar ainda sobre isso, sobre começar isso, com certeza, empreender, né, Gui, é um negócio que a gente sabe muito bem, tá muito em moda, né, falar empreendedor, sou empreendedor, eu empreendo, e só nós que estamos nessa luta, nessa batalha, né, não pense que nós aqui do Detona não passamos também pelos nossos percalços, né, nossas DRs constantes. Quem vê a gente assim não imagina por trás o tanto que rola de DR, de perrengues chiques, né? Vamos assim dizer. Exatamente. Pra gente chegar e ultrapassar essas barreiras que eu acho que naturalmente o empreender impõe pra gente, né? Com certeza. Inclusive na parte também de conhecer pessoas, de se relacionar com pessoas, você começar a olhar para você e entender que tem hora que chega uma hora que você tem que olhar para dentro de você e tomar decisões e atitudes, inclusive de mudança, e saber que não dá para você prosseguir na vida, às vezes fazendo do mesmo jeito que você sempre fez, né? Seja na comunicação, seja na forma de lidar, na forma de tratar, enfim. O que eu quero dizer com isso? É que você encontrou um problema que era pagar a faculdade.
de comunicação, uma exímia comunicadora, não é verdade? Conversa bastante, conversa bem, né? Bem. E agora tá com 2 falados. Eu falei com ela um pouquinho antes. Guerra aqui, né? Vai ser difícil, mas nós vamos conseguir. Mas nós vamos arrancar dela o que a gente quer arrancar. E você teve um desafio. E para você vencer esse desafio de pagar uma mensalidade, você encontrou uma oportunidade na área de venda de passagem, de turismo. Até ajuda a gente a falar um pouco melhor disso. Como que trata se a gente está falando corretamente. Mas assim, você viu. E nesse desafio que você tinha, na oportunidade que surgiu para você, você entendeu que através do turismo você teria condição de pagar a faculdade, mas você se apaixonou. E isso, assim, você já tinha falado um pouco que não foi em Ribeirão Preto, né? Não. Que seria uma área metropolitana. Então, você tinha vários desafios. Uma região mais distante, um mercado provavelmente mais desafiador. E ali era desafio, com certeza, constante. Como é que foi realmente esse desenvolvimento seu, pessoal, nisso? Não, eu realmente comecei do zero. Quando eu comecei na agência, eu não sabia nada. A minha primeira chefe foi maravilhosa, ela me ensinou tudo. Eu comecei ajudando ela a limpar a agência. Ela me ensinou desde da parte financeira, da parte burocrática da agência, a fazer venda, orçamento. Então, assim, quando ela fez o meu primeiro teste, né, ela me perguntou assim, se eu precisar que você entregue panfleto na rua, você entrega? Falei, poxa, preciso pagar a faculdade, não tem outra opção, preciso trabalhar. Né? E eu queria muito fazer comunicação. Até então eu achava que seria a minha carreira. Falei, entrego. Aí depois que ela me disse que não era a intenção, ela só queria saber se eu queria muito trabalhar. E aí passei no teste, não precisei entregar panfleto, mas foi aí que eu conheci a profissão da minha vida. E também foi maravilhoso essa experiência que eu tive, porque hoje eu carrego muito do que ela me ensinou, toda a organização que ela tinha, né, na agência. Ela é uma ótima profissional, sou muito grata a ela por tudo que eu aprendi. E aí passaram-se 4 anos, fiquei ainda um tempo em São Joaquim. Uhum. É uma cidade pequena, é a minha cidade natal. Só que aí eu senti uma necessidade de ir para uma cidade maior, né? Porque eu já tinha intenção de morar, né, aqui em Ribeirão, sempre fui apaixonada por Ribeirão. Olha só. Até cheguei a cogitar trabalhar numa agência de comunicação aqui, só que eu não tinha experiência nenhuma. Eu ia ter que começar do zero, um salário muito menor, né? E ainda eu tinha aquela paixão que eu adquiri pelo turismo, né? Então, mais uma porta se abriu aqui em Ribeirão, no turismo. Então, eu falei, eu acho que é para seguir, né? Eu vou continuar. Sim. Fui muito feliz, né, aqui, porque várias portas foram se abrindo, né? Então, eu resolvi aproveitar a oportunidade e dando continuidade. Foi um grande desafio também vir para Ribeirão sem muitos recursos, né? Foi desafiador. Cheguei aqui para morar numa república com várias meninas. Uhum. Acho que cheguei até a te contar, né? Eu sempre fui bem perdida. Nunca tinha morado fora. Na faculdade eu morei em São Joaquim, né? Eu viajava de ônibus para Franca. E primeiro dia de trabalho, eu dormi no apartamento errado. Olha só. No outro dia... Aqui em Ribeirão? Aqui em Ribeirão. Uhum. A polícia estava com a minha mala me procurando no meu primeiro dia de trabalho. Por pouco eu ainda não fui presa. Olha só. Invasão domiciliar. Invasão domiciliar. Ainda dormi na casa de uma filha de juiz. Olha só. Que sorte, hein? Meu Deus. Não, só história legal para contar, porque... E aí tem 14 anos que eu tô aqui em Ribeirão. Olha só. E trabalhei em várias agências. E aí eu comecei a construir essa bagagem do que eu gostaria de fazer pelos meus clientes, né? De como eu gostaria de abrir um negócio, né? Aquilo que você falou, empreender não é fácil. É muito desafiador. Quando a gente começa, a gente sabe que... É aí que a gente entende que uma coisa é você ser funcionário, outra coisa é você ter o seu próprio negócio, né? Uhum. Mas também é muito gratificante poder fazer diferente, poder fazer do jeito que você sempre idealizou.
Tá sendo muito legal esse desafio o feedback que eu tenho dos meus clientes de anos, porque eu tenho clientes de 10, 12, eu tenho clientes que eu vendi lua de mel, vendi aniversário de casamento, vendi primeira viagem com filho, e entre outras viagens. Então, assim... Não é só vender uma passagem, não é verdade? Comprar uma passagem é o que eu tô fazendo para visitar meu pai. Que eu tô vendo com qual que eu vou, qual operadora de ônibus que eu vou. Eu acho que ela vende muito mais que viagens, né? A Flávia, ela vende realizações, sonhos. E pegando toda essa trajetória e essa bagagem que ela teve... desde começar numa agência para pagar a faculdade de comunicação em uma função que talvez nem fosse diretamente a função de vendas, propriamente dito, né? Você vai pegando essa bagagem, vai trazendo e sem saber você já estava se preparando para se tornar uma empreendedora. Eu gostaria de saber, até porque eu fiquei espantado na hora que ela falou que ela tem 19 anos de experiência. Desde iniciar trabalhando numa agência para pagar a sua mensalidade de faculdade de comunicação, até tudo que você aprendeu lá dentro e depois a mudança de cidade para vir para Ribeirão Preto e trabalhar em uma agência de turismo aqui também. Tudo isso foi te moldando até você chegar ao momento de falar assim, bom, acho que eu estou preparado agora para ter meu próprio negócio. Então eu quero que você conte como foi essa transição e de onde surgiu o nome Vivre. Então, Vivre... Ele tem origem francesa. Eu sou apaixonada pela cultura francesa. E vivre é uma expressão. Ela é uma expressão que quer dizer... é uma exaltação de espírito. Ela quer dizer... é uma alegria em viver. Então, vivre significa vida. É o que eu gostaria de passar para os meus clientes... Enquanto eles, desde o momento que eles chegam até mim, do meu primeiro atendimento, quando eles estão na agência, quando eles começam a planejar a viagem, recebem o voucher, embarcam, estão ali na viagem, até o retorno deles. Que legal, muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta diante disso que o Gui falou. Tem um negócio aqui ainda que sempre que eu tô no bate-papo aqui com empreendedores, eu quero saber isso. Você teve a oportunidade lá em São Joaquim de passar dentro da agência, você comentou uma vez que você passou por todos os setores, todos os departamentos e tudo mais, ao ponto de entregarem a agência na sua mão. Parece que teve um negócio assim, se eu não me engano, acho que você comentou assim, em alguns momentos, sei lá, que você já estava tendo uma coordenação. Ou seja, para você coordenar algo assim, você tem que ter uma noção do todo, do que acontece dentro da empresa. A gente tem empresa de produto e a gente tem empresa de serviço. O serviço é analisado um custo, o produto é analisado um custo, tudo isso. Como que foi esse desenvolvimento seu ali dentro dessa agência e o que isso hoje você... disso, como isso te preparou para você hoje ter a sua própria agência, assim? Porque eu tô te falando isso porque é do empreendedor, você há de convir comigo, Gui, que é assim, eu vou empreender, vou ter meu MEI, vou ter meu CNPJ, porque eu vou poder começar a hora que eu vou poder trabalhar a hora que eu quiser, vou poder fazer o que eu quiser, o dia que eu quiser. É um sonho muito lindo. E real, né? Quando você mergulha, na hora que você dá o primeiro mergulho, você fala assim, tá fria essa água. Agora pedra, já não tem como voltar mais. Tem pedra, né? Tipo assim, porque você tem que lutar contra a preguiça, procrastinação, medo, né? Organização. Né? Não é você que é uma pessoa que gosta de falar em público, gosta de falar em vídeo, você que é uma pessoa, né, totalmente destravada. Uma comunicadora nata. Como né? Assim. Né? Mas né? Só não sabe, né? Ainda fez. Só não tá exercendo. Exato. Ainda, né? Ainda que vai fazer um treinamento aí com o Gui aí, vai ficar craque, vai ficar craque. Mas assim, essa é a questão, assim. Eu te pergunto, o que isso vivido lá atrás trouxe de benefício para você hoje na Vivre? Foi primordial. Porque, assim, a Cris, que foi a minha mentora... Legal. Minha primeira chefe, eu sempre falo isso pra ela, que, assim, como eu te falei, tudo que eu sei hoje, ela que me ensinou, ela foi me preparando pra isso. Uma mentora. Foi. Ela me ensinou, assim, desde fazer um orçamento,
fazer uma emissão, fazer uma nota fiscal, falar no telefone. Então, isso é muito importante. A organização de todo o processo, a organização de como funcionava cada parte da agência, porque isso é muito importante. Né? Não só cuidar do ambiente físico, né? Mas todos os processos são importantes no bom funcionamento da empresa. E se tudo isso não funcionar bem, a empresa não vai para frente. Né? Desde você atender bem o cliente até você fazer os bastidores. Então, se eu não soubesse fazer tudo isso, por exemplo, um dia que ela precisasse se ausentar, eu não conseguiria. Né, segurar as pontas. Pode parecer bobo, mas se você não souber fazer todas essas etapas, um dia você não fica sozinha na empresa, você não dá conta, né, de atender um cliente, fazer uma emissão e se ele precisar embarcar, entregar, né, para ele o que ele precisa. Lá, eu aprendi a trabalhar com corporativo, que é uma coisa que eu não trabalho agora. E é uma coisa muito imediata, né? São embarques imediatos, é um orçamento que já vira uma emissão, que já pode virar um embarque ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Isso te prepara demais para o mercado de trabalho. Né? Então, assim, é ótimo. Hoje eu trabalho só com lazer. São embarques que demoram um pouco mais. É quase um projeto, às vezes, isso. Sim, só que é uma escola. Né? Então, assim, eu já trabalhei em shopping. É uma puta escola. Nossa, eu trabalhei 1 ano só em loja de shopping, mas aprendi demais. Então, assim, todo esse caminho que eu percorri, né, nesses 19 anos, foram, assim, eu sou muito grata por todos eles, porque cada um deles foram possibilitando a Flávia ser quem ela é hoje. Sim. Todos os meus chefes, né, os que fizeram tanto coisas boas quanto ruins, me prepararam para Flávia falar assim, eu quero ser assim e não quero ser assim. Que legal. Sou grata a todos eles, porque eu acho que é isso quem vai construindo a gente, que vai moldando, né, o nosso empreender. Eu acho que é bem por aí, é o que você citou, né? Acho que o que a gente vivencia no mundo corporativo, no mundo profissional, nos molda. Tanto para a gente replicar o que foi bem feito conosco e tanto para a gente não estar disposto a fazer igual, para a gente julgar que é algo que talvez seja um posicionamento incoerente ou uma atitude errada, enfim. E isso é muito importante, só a vivência vai permitir isso. Hoje, você como empreendedora dentro dessa área, você colhe os ônus e os bônus do empreender dentro de uma área que até 1 ano e meio atrás, 2 anos no máximo, tinha acabado por conta da pandemia, entendeu? Então você vem numa retomada aí que ficou acho que mais prejudicado do que qualquer outra atividade, né? Acho que vai ser agência de turismo e eventos. Foram as empresas mais prejudicadas dentro desse âmbito. Quem que imaginava ver uma praia fechada? Você tá louco, cara? Sem ninguém. Nós ficamos na inércia. Exato. Então, isso que você vivenciou, hoje você é uma empresária muito mais fortificada, até para encarar as dificuldades que ainda estão por vir, que você ainda não passou. Então, eu acredito muito nisso que você falou, nessa construção. E dentro do ensejo disso, eu gostaria de enfatizar uma coisa aqui que é muito legal a gente ter esse bate-papo. Quando você pensa muito em um assunto, a tendência é aparecer aquele assunto para você toda hora do dia. Concorda? Seja de uma forma ou de outra. Certeza. Aqui na mesa vos fala uma pessoa que tem medo de avião. Eu, no caso. Na semana que eu impus, que eu tenho que perder esse medo, que eu já estou com 30 anos, apesar de parecer que eu tenho mais, mas que eu já estou com 30 anos e ainda não andei de avião na vida e não faz sentido nenhum, tendo em vista que eu já tive oportunidades gratuitas e recusei. E o meu pai, ele era da aeronáutica. Meu pai andava em caça. Então, como que é? Não tem muita noção isso, né? É um medo que eu não sei explicar a origem. E aí eu falei, cara, tem que perder esse medo. Um amigo meu, até mandar um abraço para ele, o Gustavo, comprou uma passagem pra gente no RJ e a gente vai para lá fazer um bate-volta. Tipo, vai no dia 14 de março e volta no dia 19. Só o que acontece? Falando com
nossa querida Flávia aqui, eu cheguei à conclusão do seguinte: o medo que eu vou perder embarcando nesse avião, espero que eu perca mesmo nessa viagem de ida e até volte mais tranquilo. Pelo amor de Deus, porque a gente tá negociando seguro de vida, de sócio, pelo amor de Deus. Mas o detalhe eu vou fazer seu curso e você vai andar muito de viagem. Amém, exato. Mas o grande detalhe é, eu não me preocupei com uma outra coisinha muito básica dessa viagem. Aonde eu vou ficar nesse período? Por enquanto, eu só comprei a passagem. Vou ficar aonde? Vou morar na praia? O que vai acontecer? Possivelmente não é o adequado, a gente sabendo ainda mais que o RJ é uma cidade que à noite fica perigosa. Né? Mas aonde que eu quero chegar com essa fala é o seguinte: na importância de um planejamento para a viagem. Quem não tem experiência, recorre a uma agência. E hoje a gente sabe até, gostaria que você traçasse essa linha paradoxal, vamos chamar assim, entre as agências online, que muitas encerraram atividades aí, vendendo voos e viagens inexequíveis, e da agência, mesmo propriamente dita, física, onde você tem aquele atendimento personalíssimo com o cliente, onde você tem um suporte diferenciado. Então eu queria que você falasse qual é a diferença do tipo de agência e o porquê a gente deve investir na contratação de um profissional habilitado para não sofrer consequências indesejadas e transformar a viagem dos sonhos em um pesadelo, né? Eu acho assim, você até existem perfis de clientes para todos os serviços. Por exemplo, se você gosta de comprar os seus serviços online, você pode comprar. Tá? Sem problemas. Desde que você compre numa empresa idônea. Perfeito. Então, assim, se você gosta de fazer o seu roteiro de viagem e você quer comprar um produto de baixo custo, ou então você quer emitir numa agência online, ok. Certifique-se que você está comprando uma coisa que vai te gerar já o seu bilhete, já a sua reserva com data marcada. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque o que acontece? As empresas que fecharam, que pediram recuperação judicial, elas não emitiam uma coisa real, era uma coisa irreal. Então, esse é o problema. E, infelizmente, isso no Brasil não é um crime. Isso era uma coisa legal. Isso ainda está numa briga judicial, tá? Então, aí é uma questão. Agora, a diferença de você comprar numa agência física, onde você tem uma curadoria, onde você tem uma assistência, é um serviço que vai poupar o seu tempo, que vai te trazer conforto, que vai te trazer comodidade, que vai te trazer uma segurança extra, que muitas vezes vale muito a pena, porque você não vai pagar um valor absurdo nisso. Hoje em dia, as pessoas não querem pagar valores exorbitantes e nós, enquanto empreendedores, a gente não vai te cobrar um valor absurdo por um serviço. Você concorda que eu não vou abrir uma empresa para cobrar de você um valor que não existe? Não faz sentido eu investir num negócio e ele não está dentro do valor de mercado. Então, eu não vou te extorquir, né? Existem serviços de luxo, que eles têm um valor mais caro, tem quem paga por isso. Existem serviços normais, existem serviços econômicos. Eu posso te atender, a minha agência é uma agência que vende todos esses serviços. Existem agências que vendem só luxo. Então, cada um com o seu público. Então, eu posso moldar uma viagem personalizada para você dentro do que você está buscando. E assim, por que comprar de uma agência? Por que não comprar? Sendo que eu posso te atender com um preço justo, eu posso facilitar a sua vida. Por exemplo, você pode limpar sua piscina, mas muitas vezes não é muito melhor você chegar num sábado ensolarado e a sua piscina tá limpa? Nem me fala isso. Não é? Só mergulhar? E você só... ligar ali a churrasqueira, pôr carne pra assar e pular com a sua família. Não é isso numa viagem? Muitas vezes não é só mais gostoso você tomar um café da manhã e já sair com seus filhos pra passear e o sol tá lá bonitão, igual a piscina limpa? É isso que eu vou fazer pra você. Então você vai ser muito bem recebido na minha agência, você vai ter uma pessoa que você pode conversar. Se você estando em embarque, eu posso te atender qualquer hora do dia, da noite, final de semana, feriado. Então, assim,
eu vou ser um algo a mais para você ter mais paz, para você curtir a sua viagem. Entendeu? É óbvio, muitas vezes você vai pagar um pouquinho a mais? Vai. Essa diferença pode dar 5%, 10%, até 15%. Não vou te cobrar 50%, 100% a mais esse serviço. Então, assim, as pessoas têm uma mentalidade que a gente vai abusar desse valor, ou até que não se justifica essa cobrança, e elas não estão erradas. Porque eu vou te falar uma coisa, o agente de viagem deixou isso acontecer. Porque a gente foi deixando o nosso atendimento ficar pobre. Então, isso não é culpa do cliente. Eu jogo muito que a gente foi ficando no tempo. Tanto que, antes da pandemia, teve aquele boom, que os clientes migraram para a internet. Isso é um fato. Só que depois da pandemia, isso inverteu. Os clientes foram voltando. Por quê? Porque eles ficaram inseguros, eles tinham necessidade de falar com pessoas. Eu acho que esse amadurecimento do cliente gera aí uma obrigatoriedade de também ocorrer um amadurecimento da agência também na qualidade do atendimento e também em provocar no cliente, vamos dizer assim, que ele pode voltar a confiar Então, assim, são coisas cíclicas, né? Que elas giram, acontecem. Eu mesmo tive um caso de uma passagem que a gente comprou para minha enteada, para ela ir para a Europa. Na época, a empresa chamava BRA. E aí ela simplesmente fechou. Simplesmente fechou. A gente nunca foi reembolsado, nunca aconteceu nada, nunca fomos atrás. Aí, recentemente aconteceu com uma outra empresa, uma agência aí agora, né? A gente estava falando aí dessas startups aí que vão surgindo em qualquer segmento. E o que você falou também, eu acho, Flávia, que é em todo segmento. Está todo mundo sujeito. E, por exemplo, se uma companhia aérea fecha, nesse caso, eu sou corresponsável. Pois é. Você não vai ficar na mão. Eu, como empreendedora, o que eu me preocupei? Eu tenho um seguro de responsabilidade civil. Caso um fornecedor meu venha fechar, eu vou arcar com essa. Olha para você ver. E você vai embarcar. Olha aí. Olha o diferencial, você né? vai chegar no aeroporto, se você, por exemplo, acontecer da companhia aérea, cancelou o voo dela, ela fechou. Eu vou te colocar no outro voo. Que legal. Entendeu? Então, assim, eu estou preparada para caso um fornecedor meu venha a fechar as portas. Então, assim, eu tenho uma equipe jurídica especializada em turismo para me dar respaldo nesses casos. Então, assim, isso tudo agrega valor no serviço que eu estou prestando. Não é somente entrar num site e fazer uma pesquisa. Fazer uma reserva, todo mundo... Você faz sua reserva na internet. Sim. Não é? Então, assim, é diferente. Né? Eu acho que isso conta demais. E eu acho que esse o nosso diferencial. É isso que eu quero fazer. Eu não quero ser só mais uma empresa, mais do mesmo. Uhum. Senão não justifica eu estar de portas abertas. Eu tenho uma agência bonitinha? Que bom. Né? Tanto que assim, eu me preocupei também em abrir o meu espaço para você já chegar nele e sentir como se você já estivesse dentro de um hotel, já estivesse num espaço aconchegante, você já começasse a sua viagem dali. Né? Mas só isso não basta. O que vai fazer mesmo valer a pena é tudo que engloba, né, o que eu estou te oferecendo. Então, acho que é muito legal todo esse movimento que está acontecendo no turismo, porque a gente está trazendo o cliente de volta, a gente está mostrando o nosso valor, o porquê do nosso trabalho. Isso é muito importante. Aonde a Vivre se localiza hoje? A gente está ali no Shopping Iguatemi, na Torre Empresarial. Aquela torre bem ao lado da entrada, naquela entrada da Polícia Federal. Legal. Hoje, entram N regras, a companhia aérea se resguarda no direito de cancelar o voo a qualquer momento, de reacomodar. Se não tiver um voo, ela pode simplesmente cancelar e te dar um voucher. Isso é muito vago hoje. Não existe uma lei que resguarda o cliente 100%. Parece uma terra de ninguém hoje a lei para as companhias aéreas. Então, assim, é bem desgastante. Até para a gente ajudar o cliente, é muito desgastante isso. Por isso que, assim, a gente sempre aconselha o cliente a ter um seguro viagem.
Porque, por exemplo, a companhia aérea não é nossa, o hotel não é nosso. A gente fica nesse fogo cruzado para ajudar e a gente fica meio que de mãos atadas enquanto o cliente está ali no aeroporto. Então, o que a gente consegue fazer é isso, ir instruindo ele de acordo com a lei. Então, assim, deu 4 horas, a gente fala, olha, vai no balcão, você tem direito a um voucher de um lanche, 8 horas, você já pode pedir uma hospedagem, cancelou seu voo, infelizmente, é isso. Você vai ter que voltar para casa ou comprar uma hospedagem e depois a gente vai ter que acionar uma briga jurídica, dependendo da situação. Pequenas causas ou outras coisas de outras esferas, né? Infelizmente, é desgastante. Hoje, a gente não tem esse poder de poder agir de imediato, sabe? A gente muitas vezes tem cliente que entende, tem cliente que acaba se desgastando até com a gente, mas a gente entende que é desgastante na hora, então cabe a gente acalmar o cliente, ter essa paciência e até, como eu falo, eu tento achar um voo na hora, acomodar o cliente, fazer o melhor para ele, para ser menos desgastante, porque realmente ele já está passando por um momento muito estressante. Como, por exemplo, eu dou muito esse exemplo, na pandemia, as pessoas estavam à flor da pele, as pessoas precisavam, por exemplo, ou voltar, ou então remarcar sua viagem, elas perderam dinheiro, as companhias estavam demorando muito para reembolsar. Então, assim, era um momento que eu trabalhei num departamento que eu tentava solucionar alguns problemas, né? Que ainda depois de 2 anos eles estavam acontecendo. Então, assim, eu ouvia de tudo. Então, não era um momento da gente pegar e brigar com o cliente, ou falar, olha, o problema é seu que está acontecendo. Não, cada um estava passando por um momento. Então, a gente tinha que ouvir e tentar ir solucionando para ele da melhor forma possível, porque é desgastante. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, que eu fui visualizando, sabe? A hora que você foi falando da sua empresa, você foi falando que eu me preocupei em cuidar da estética, que eu me preocupei para a pessoa já começar vivendo uma experiência desde o primeiro contato comigo e tudo. Mas você falou assim, a gente tá falando de passagem, tá falando de viagem, meu amigo aqui, ó, é maluco, me pega e compra ganha isso é presente de dar para os outros, passagem para RJ. Eu paguei ainda. Então, isso é um perigo, um negócio desse. Mas assim, a gente está falando muito de problemas legais, a gente está falando de passagem, de questão aérea, mas assim, a agência, ela não faz só isso. E você abrir o teu negócio com algo que você disse, o que eu não vou fazer e o que eu vou fazer, né? Tipo de empreendedor, né? O que eu não vou fazer é nisso que a gente trabalha, porque é algo que a gente crê e acredita, e tá falando de pensar em pessoas aqui, porque eu não quero para aquela pessoa isso, porque eu não gostaria para mim. Então é nesse mercado que eu vou entrar, é nesse diferencial que eu quero entrar. O que a Vivre carrega como essência intrínseca na Flávia de cuidar dos clientes dela. Aqui eu tô falando muito mais do que comprar, que para mim não é simples uma passagem, porque uma passagem é um sonho. Uma viagem de negócio é uma coisa, agora uma viagem, seja você para conhecer um novo lugar, ou sozinho ou com sua família, isso é um sonho. Pô, eu quero ir para Disney, eu quero ir para Austrália, eu quero conhecer o Grand Canyon, que é um sonho meu, cara. Então, assim, desde os 14 anos, desde os 13 anos. Então, assim, o que a Vivre traz com ela, que é a essência da Flávia, que ela consegue ajudar. Por exemplo, vamos fazer uma suposição, eu quero ir pro Grand Canyon aqui, né? Eu não vou fazer igual esse maluco aqui de ir pro Rio sem saber onde ele vai dormir. Não, a gente vai resolver, tanto lugar isso. Pra você ir no mundo, você quer ir no Grand Canyon. Cara, mas não é top. Ele é aventureiro, lá. Não tem nada lá, só aquele negócio lá, que tá lá uns trocentos milhares de anos. Águias lá no alto. Como que é isso? Como que é uma situação dessa, assim? O que você entrega pro teu cliente nesse momento? Sabe uma das coisas que eu sempre pensei, assim... eu gostaria de atender eu gosto, né? Meu sonho sempre foi assim, atender as pessoas. Como eu te falei, eu vendi lua de mel, aí eu vendi a primeira viagem do casal com filho...
viagem de amigos, viagem de despedida de solteiro. Eu gosto de entregar para as pessoas, eu gosto que seja especial a viagem delas, seja ela qual for. Por exemplo, eu gostaria a sua viagem de lua de mel. Você pode investir 100 mil na viagem. Nossa, dá para fazer uma viagem fantástica, né? Mas você pode investir R$1.000 na sua viagem. Por que ela também não pode ser fantástica? Por que eu também não posso te atender bem e fazer ela ser memorável? Não é? Você pode ir para Maldivas na sua lua de mel. Vai ser um sonho. Mas você pode ir para Porto Seguro. E por que a gente não pode fazer ela ser um sonho? Então, assim, a minha intenção era levar qualquer público na minha agência e fazer ele sair de lá maravilhado. E levar ele, por exemplo, eu adoro que as pessoas vão na agência e tomam café e comem bolachinha comigo. Porque também é um motivo para eu tomar café. Eu fico muito feliz. Eu fico te perguntando, vocês vão ver, vocês vão lá, eu vou ficar te perguntando, quer tomar um café? Quer tomar um café? Quer tomar água? Quer tomar água com gás ou sem gás? Porque eu fico muito feliz de você se sentir à vontade. Então, assim, é essa a minha vontade, de fazer você ficar à vontade, de fazer você sair de lá encantado e que você saia de lá muito feliz com o que você comprou. Seja ela a sua primeira viagem, seja ela com o que você conseguiu juntar, porque aquilo vai ser muito importante para você. Ou seja, ela uma coisa que você está fazendo pela 1000ª vez, mas que também é muito importante. Pode ser que seja uma viagem para você comemorar uma recuperação de uma doença que eu já vendi muito e me marcou demais, várias recuperações. Seja ela uma lua de mel, seja ela um dinheiro do seu primeiro trabalho. Então, assim, é isso, uma coisa que faça valer a pena, que seja uma experiência memorável, que depois você vai falar assim, nossa, Flávia, lembra aquela viagem que eu comprei com você há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? E é muito legal ouvir isso. Coisas que fazem sentido. Que legal. Dentro desse enredo que a Flávia colocou pra gente, eu acho que vale também a gente enfatizar uma parte que muitas das vezes não é colocado de uma maneira coerente, que eu vou falar da parte do seguro. Por que eu vou citar esse assunto especificamente? Já aconteceu uma situação de pessoas que eu conheço, da pessoa ir viajar sem seguro, uma das pessoas passarem mal e ter que ser remetida a uma cirurgia. E a gente não tem ideia de como é caro o tratamento de qualquer coisa, mesmo que momentânea, se tratando de hospital em outros países. E por mais que a pessoa não queira passar por isso, por que não estar resguardada por uma situação dessa? Ou Deus o livre, acontece uma situação pior, que é um falecimento, porventura, e a pessoa não tem a dimensão de quanto custa. Como você consegue vender a importância do seguro para uma pessoa que contrata os seus serviços lá na agência? Gui, você tocou num ponto que é muito importante, porque assim... Não é legal você tá vendendo uma coisa super alegre, né? E ter que chegar para a pessoa e falar assim, olha, mas você tem que pensar, né, no lado negativo, de se você se machucar, de alguém vir a falecer, né? Realmente, porém, é um ponto que a gente tem sim que pensar, porque é muito relevante. E o preço do seguro, ele é muito irrisório, perto do que você está investindo, perto do gasto que você pode ter caso você venha ter um contratempo, né? Vale muito a pena. Hoje em dia, viajar sem seguro é um risco muito alto, porque é isso. E acontece ainda? Acontece. Tem pessoas que não querem gastar porque eles acham que é a gente que está querendo ganhar um dinheiro em cima. E, por exemplo, talvez você vai fazer uma viagem aqui no Brasil, o valor do seguro não chega a R$100. E se você precisar... Porque as pessoas falam, meu plano de saúde cobre. Muitas vezes não cobre. Seu plano de saúde muitas vezes não vai cobrir uma UTI móvel. Por exemplo, se a pessoa vem a falecer, muitas vezes um traslado de corpo, ele chega a 16, 18 mil e a família não tem dinheiro para trazer. Então, acontece. Fora do país, isso é muito mais caro. Então, assim, uma cirurgia... né, de urgência, muitas vezes Estados Unidos, Europa, ela pode passar mais de R$100.000. Então, assim, um tratamento dentário é caríssimo fora do país. E aí a gente não pensa nisso enquanto tá tudo bem, né? E vale a pena pensar. Um extravio de bagagem,
é chato, é inconveniente, mas vale a pena pensar. Então, muitas vezes você pensa assim, eu vou usar o seguro do cartão. O seguro do cartão, para muitas coisas, ele é bom, mas ele não é um seguro viagem. Então, tem algumas coberturas que ele não tem. Então, vale a pena a gente comparar. Cada um na sua. A gente não fala aí, muitas vezes as pessoas não confiam no que a gente fala, pensando que a gente quer é só vender, mas não é. A gente já passou dessa fase. A gente tá acostumado a falar, porque a gente, depois, na hora que vem o problema, a gente sabe o que acarreta isso de custo, né? Então, a gente quer realmente fazer uma coisa para você ficar tranquilo, depois, para quando você precisar, você simplesmente vai resolver para você, e se você precisar desembolsar, você ter, né, depois, reaver esse dinheiro. Porque fica caro e é chato, é desagradável, sim, né? Então não custa nada você se precaver, talvez gastar um pouquinho a mais do que você já está pagando. Talvez você está pagando 20, 30 mil numa viagem para o exterior. O que é 600, 500 reais? Né? Compensa muito mais do que gastar 18 mil, 20 mil, né, gente? Então, o seguro, ele te deixa tranquilo por um valor muito inferior ao gasto que você vai ter se efetivamente acontecer alguma coisa. Para vocês que nos acompanharam até agora no nosso canal Detona, fica o meu muito obrigado. Obrigado, Erivelton, por mais esse episódio. E principalmente a Flávia, que deu a honra a nós aqui de contar sua história de superação, empreendedorismo, e que aí está fazendo a diferença nesse cenário de Ribeirão Preto, das novas empresas que estão surgindo no ramo de turismo pós-pandemia. Então fica meu muito obrigado por compartilhar a sua história conosco. Sucesso, viu, Flávia? Obrigado aí. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado, gente.